com certeza, eu sempre digo isso, os ensinamentos em primeiro lugar, eles são para mim. E é isso que nos motiva a estudar um assunto e ir atrás, e eu quero dividir com vocês. Tem alguém aqui que está pensando em se casar? Tem um aí? Todas as quartas e quintas, quando eu venho aqui, quando nós falamos em relacionamento, em casamento, sempre tem alguém que diz, não vamos falar sobre isso, vai dar polêmica. Vamos mudar de assunto? Mas por que acontece isso? Porque justamente nos falta a medida, a dosagem, a postologia. E é isso que vem na bula, né? A postologia. E eu encontrei essa imagem que diz ali, o médico diz que é dor de amor e que remédio nenhum curava se você não estiver aqui comigo. Mas isso é amor ou isso é posse? É posse, né? Divaldo nos lembra que Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que quem ama dessa forma quer ver o outro feliz com quem quer que ele esteja. Lembremos que tudo que nós recebemos é empréstimo para a nossa evolução. O marido, a mulher, o corpo, tudo é empréstimo. Rossandro Klinger, que é psicólogo e palestrante, ele nos diz que nós estamos vivendo uma desestruturação dos relacionamentos. Então ele faz uma analogia, dizendo que antes nós tínhamos os relacionamentos à la carte. Aqueles mais antigos, quando escolhiam, né, aqueles casamentos escolhidos. Depois nós passamos ao self-service. Nós mesmos íamos lá e pegávamos aquilo que nós queríamos. E hoje nós vivemos a fase do rodízio. Para mim, que sou gaúcha, né, mas eu não gosto de rodízio. Então, há um descompromisso com o outro, com o nosso parceiro. Vamos fazer algumas considerações sobre o casamento. Casamento é fonte de felicidade? Não tem dúvida nenhuma. Mas, no entanto, ele é fantasia porque nós idealizamos um casamento de conto de fadas. E isso não existe. É aprendizado? Com certeza. Onde somos convidados a desenvolver o amor e não o egoísmo. É a única relação que se inicia e se mantém voluntariamente. Nós estamos dentro do casamento porque nós queremos. Exercício de amor é decreto. Tem que ser exercício de amor. Porque se for decreto, será pseudo-amor. Exercitar o amor é amar um pouquinho cada dia, é regar. É meio evolutivo e experiência. Com certeza, é um meio evolutivo, através das experiências que nós temos dentro do casamento, pode ser um meio da nossa evolução, dependendo de como nós andarmos, né, dentro do casamento. É laboratório, onde somos convidados a desenvolver o amor que não quisemos ou não soubemos no passado. Tem aqueles que fogem do casamento, não sei se tem alguém aqui fugindo do casamento, mas antes da gente encarnar, muitas vezes a gente já se compromete lá, diz assim, vou te receber como marido, como esposa e coisa e tal. E aí chega aqui e a gente foge. E que quem foge do casamento pode estar adiando um resgate. Uniões no plano espiritual, será que existe casamento lá? André Luiz nos fala em Os Mensageiros que se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais que essenciada e mais bela? Né? Também existe, mas não nos moldes daqui, porque é mais uma questão de afinidade. A revista Veja, de uns anos atrás, publicou essa reportagem dizendo que casar faz bem. Mas faz bem quando nós não vivemos um relacionamento tóxico. Aquele relacionamento morno, onde há indiferença, onde há mutismo. O que vai acontecer? Quando nós temos satisfação na relação, nós iremos adoecer menos, morrer mais tarde e envelhecer mais tarde. Para quem estava procurando a fonte da juventude, está ali, no casamento. E essa pesquisa ela foi confirmada o ano passado pela Universidade da Pensilvânia também.
Nietzsche já nos dizia que sempre há algo de loucura no amor, mas que sempre há algo de razão nessa loucura. Onde é que tudo começa antes do casamento? Começa no primeiro flerte. É a fase dos sonhos, das fantasias, onde nós queremos mostrar o nosso melhor. E a sombra toda debaixo do tapete. É a fase do investimento, né? O nosso córtex pré-frontal ele fica inibido e não conseguimos ver com clareza. Sabe aquela fase da compulsão, o coração acelera, a gente começa a transpirar. Ai, são só suspiros, é tarde demais. Nós já estamos apaixonados. Mas será que é normal todo esse sentimento, onde obscurecemos o nosso julgamento e a nossa razão? Existe um exame chamado ressonância magnética funcional, que mede a maior ou menor chegada de oxigênio às diversas áreas do nosso cérebro. E o nosso córtex pré-frontal, aqui na frente, nossa área mais propriamente humana, responsável pelo raciocínio e por julgamentos elaborados na paixão, parece desligar, obscurecendo a nossa visão sobre a pessoa amada. Pedro Calabres, que é psicólogo e neurocientista, ele nos diz que esse é um estado de demência temporário. E tem um prazo, de 3 meses a 2 anos. Eu não sei vocês, mas eu, com certeza, se eu pudesse, eu passaria a minha vida inteira apaixonada. Porque aí a gente não vê os defeitos do outro. A vida segue mais feliz. No namoro e da paixão, nós não percebemos os defeitos do outro, defeitos estes que serão chamados à correção durante o casamento. Nós não percebemos porque a nossa necessidade de reparação é muito grande. Kardec, comentando as questões 907 e 908 do Livro dos Espíritos, nos diz que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. E Ortega y Gasset, filósofo, definiu a paixão como um estado de imbecilidade transitório, mas obedece a uma razão, aumenta as possibilidades de união. Certamente, se o nosso córtex pré-frontal não desse uma desligada ali, não haveriam tantos casamentos e com isso não haveriam tantos resgates. Certa vez, uma moça foi pedir um conselho para o pastor. O pastor é esse, a moça não, porque não sei quem é, né? Tirei da internet. Ela chegou para o pastor e disse: pastor, encontrei a pessoa mais tudo. Lindo, gentil, amoroso, cozinha, uma beleza, eu estou querendo me casar. E ele olha para ela e diz assim: mas por que não casaste ainda? Ah, ele tem um defeito. Ele bate na mãe. O senhor acha que eu devo me casar com ele mesmo assim? E ele diz assim: com certeza, pois a mãe dele já deve estar cansada de apanhar e você precisa substituí-la. Mas, na verdade, o que ele quis dizer para ela foi assim: olha, apesar do teu córtex pré-frontal estar ali quase desligando, tem certas coisas que nós não podemos deixar de perceber naquela pessoa com a qual nós pretendemos nos casar. E é por isso que eu acho que nós deveríamos fazer um checklist antes de nos casarmos. Com quem eu devo me casar? Case-se com alguém que adore te escutar contando algo banal como o preço abusivo dos tomates? Ou que entenda quando você precisar filosofar sobre os desamores de Nietzsche? Case-se com alguém que você também adore ouvir. Já ouviram aquela frase que diz: case-se com alguém que gosta de conversar? A beleza um dia acaba. É fato. Então vamos ao nosso checklist. Case-se com alguém que você reconheça a voz da pessoa com quem eu devo me casar. Ela me tranquiliza e me deixa eufórica. Case-se com alguém que tenha os mesmos pontos de vista, não todos, mas aqueles fundamentais como fidelidade e honestidade. Case-se com alguém que tenha caráter. Perceba o caráter do outro antes de perceber as caspas dele. Case-se com alguém que te faça rir, porque se não te fizer rir, não serve para casar. Case-se com alguém que tenha defeitos. Fuja dos perfeitinhos, daqueles que não se despenteiam. Case-se com alguém que não conte mentiras, mesmo que sejam pequenas mentiras. Case-se com alguém que tenha amor, principalmente que tenha amor pela vida.
Então, o Livro dos Espíritos, o que ele nos diz sobre casamento? Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados, os dois estariam ambos incompletos. Ou seja, não existe alma gêmea. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Então, casar faz bem. Então, depois de apaixonados, o que nós queremos? Alguém sabe o que nós queremos depois de apaixonados? Casar? Não, tem um passo antes. Primeiro, nós queremos o tão afamado pedido de casamento. E ele pode ser assim, ao contrário? Pode, né? Com certeza, é preciso quebrar paradigmas, né? E de preferência, nós queremos que esse pedido de casamento, ele venha acompanhado de um lindo anel de diamantes. Para que todos possam ver, é claro, né? Mas o que realmente importa? Eu poderia até usar um desses anéisinhos de plástico que vinham com chiclete, eu não lembro na minha época de adolescente se era o ping-pong ou o plock. Mas desde que eu use, por felicidade e não por mera formalidade. Pois os meus amigos já sabem que eu encontrei o amor só pelo brilho nos meus olhos. Pedido de casamento feito, eu já estou até imaginando a grande festa que farei. E de preferência que ela seja estilo reality show, para que todos possam saber. E aqui não há nenhuma crítica à festa. Se tem condições, por que não fazer? Mas um alerta para o que realmente importa quando nós decidimos nos casar. E o que importa é o amor. Só que aí nós podemos estar naquele amor que não é um amor para casar ainda. Nós podemos estar no amor infantil, que é aquele que suga, que é feito bebê, que às 3 horas da manhã chora querendo mamar e não está nem um pouco preocupado se a mãe estava dormindo ou cansada. Ou nós podemos estar no amor juvenil, que é aquele amor onde se eu lhe der 500 gramas de amor, eu não aceito receber de volta somente 450, é taco a taco, senão não serve. Mas o amor para casar, ele é um amor maduro, ele é um amor que não oscila, ele é um amor incondicional, pacificador, que ele está focado em se doar ao próximo. Decidido então? Nós vamos nos casar? O Felizes para Sempre começa agora, logo após o sim. Mas na verdade nós sabemos que não é bem assim, né? Que nós temos que fazer esforços para amar o outro, que nós temos que nos liberar dos mitos, né? Porque senão vai ficar difícil amar. Que nós temos que perdoar o outro, e perdoar o outro não é liberá-lo dos seus erros, mas nos libertarmos dos resultados. Esse casamento de conto de fada, somente para espíritos afins de mundos felizes ou espíritos afins que estão no mundo como o nosso em missão. Em um mundo de provas e expiações, os casamentos ou são expiacionais ou provacionais. Nós idealizamos uma perfeição que nós não temos condições de viver em um mundo de provas e expiações. E aqui estamos nós, apaixonados por um ideal, mas anestesiados para a realidade. Eu posso viver essa fantasia, ou eu posso buscar o aperfeiçoamento através deste relacionamento. No entanto, essa fantasia ela termina. Eu não sei se naquele prazo da paixão, mas tem 2 itens que fazem ela terminar, que é a convivência diária e a intimidade. A relação ela é construída. Nós não podemos viver de máscara somente para agradar o outro. Lembremos que nós dormimos com um príncipe, com uma princesa, mas a gente acorda para a realidade. Recebemos geralmente, como marido ou mulher, alguém a quem muito prejudicamos ou conduzimos ao desequilíbrio. Uns suportam o casamento, outros desistem e outros fazem dessa relação a renovação interior. São aqueles que estão dispostos a amar. Amor é virtude a ser desenvolvida.
exercício consciencial. Lembremos que o outro é tão imperfeito quanto nós e que nós não podemos modificá-lo, mas tão somente a nós mesmos. Se nos obrigarmos a amar o outro, nós seremos mansos e humildes de cérebro, mas não de coração. Por que não? Nós podemos dizer para o outro, eu te amo. Mas será que nós podemos negociar algumas coisas? Quem sabe aquela toalha molhada sobre a cama? A gente não pode negociar? E ainda que o outro diga que não, tudo bem, mas quem sabe você coloca mas do seu lado, né? Do lado que você vai dormir, não do meu. Dá para negociar sempre, né? Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Sem máscaras, nós viveremos um casamento sincero. Mas um casamento sincero não significa ser rude, né? Porque a rudeza ela torna a família doentia. Nós não podemos ser nem mel e nem fel, porque nós somos responsáveis por tudo que fizermos e por tudo que deixarmos de fazer. Nós temos que nos auto-amar, e nos auto-amar significa que nós não podemos nos despedaçar somente para deixarmos o outro completo. Após o casamento, nós temos sim que cultivar a individualidade, os nossos amigos, os nossos hobbies, porque casamento não é cárcere privado. Nós temos o direito de ir, de vir e de ser quem somos. Nós temos que ter autorrespeito, e autorrespeito coloca limites, não permite violência, seja ela física ou psicológica. Uma relação onde nós dizemos sempre sim, ela não gera conflitos, mas ao mesmo tempo ela é uma relação muito permissiva. O Mestre Jesus nos ensinou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se colocarmos sal demais, vai ficar salgado. Se colocarmos de menos, vai ficar insípido. Sentir-se vazio. Estranho é esse sentimento de se sentir cheio de tudo e ao mesmo tempo tão vazio. Casamento é uma experiência que tem muitas coisas boas, mas outras nem tanto, como a solidão e um relacionamento a dois. Nós casamos para estarmos juntos, não necessariamente juntos fisicamente o tempo todo, mas que tenhamos os mesmos ideais, objetivos, projetos em comum. Com o advento da internet, nós estamos cada vez mais conectados da vida dos outros e desconectados da nossa. Por baixo, se nós quisermos dar conta dos 10 grupos de WhatsApp, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, sei lá mais o que, certamente nós não teremos tempo para aquela pessoa que está ao nosso lado. E assim nós vivemos a nossa vida. Imaginemos durante um ano, mas aí tivemos tempo para programar aquela uma semana de férias no Hawaii. Só que chegando lá no Hawaii, eu me dou conta que eu levei a minha vida daqui para lá, que nada mudou. Eu continuo conectada na vida dos outros. Seria muito mais interessante se no meio da semana fizéssemos um jantarzinho romântico, para que pudéssemos ver o outro e não enxergar. Porque Saint-Exupéry, um pequeno príncipe, já dizia que só vê bem quem vê com os olhos do coração. Nós não podemos nos acostumar numa família mais ou menos. Quando o outro cobra, sai do Face, é porque se importa. Porque quando não cobrar mais, é porque não importa mais. É porque, tanto faz. É porque nesse caso, nós vegetamos no relacionamento. Casamento não é só futebol. Mas também não é só shopping, né? Não dá para exagerar. E um casamento, para que ele ande bem, a gente não deve se apresentar assim. Mas também não precisamos chegar a este exagero. Manter-se atraente para o outro é investir no casamento. E o casamento tem um item que sem ele não sobrevive, que se chama amor. E amor ele é composto de admiração, respeito e desejo. E se faltar um desses itens no casamento,
ele só desanda. Parceria versus exagero. Uma vez, um casal em crise, a mulher sugeriu ao marido que fossem fazer uma terapia para ver se melhorava. Como resposta, ele disse a ela: vá você, se precisar eu vou. Mas a terapia não era para os dois, não era para o relacionamento dos dois. Nós não precisamos de um companheiro para as festas obrigatórias de final de ano. Família é combo. Talvez nós tenhamos que assistir a final do nosso time do coração na casa da sogra, onde todos são rivais. Mas desde que façamos aquilo que é melhor para os dois, né? E quando nós não fazemos isso, muitas vezes nós partimos para o exagero, para demonstrar um sentimento que nós não temos, uma parceria que nós não desenvolvemos. E aí nós alugamos um helicóptero, jogamos pétalas de rosa pela janela e parece que está tudo bem, quando na verdade não está. Parceria é saber escutar o outro, é se conectar à vida do outro. Como é analisado na visão espírita o relacionamento extraconjugal? A Universidade do Texas, no ano de 2013, fez uma pesquisa com 800 estudantes de graduação, homens e mulheres, para ver quem traía mais. E chegou à conclusão de que os homens traem mais. Não que as mulheres não o façam, mas por motivos diferentes. Os homens por uma questão de instinto. Rossandro Klinge, que é psicólogo, começou a receber no seu consultório diversos casos de traição de mulheres. Sabedor dessa pesquisa, começou a questionar as suas pacientes. E a uma delas ele perguntou: o seu amante é mais bonito que o seu marido? Não, meu marido é muito mais bonito. Seu amante tem mais dinheiro? Não, não preciso de dinheiro, meu marido é rico. Uau! Seu amante é melhor amante que o seu marido? Não, meu marido é muito melhor. Mas por que tu trai? Porque ele me escuta. Porque o meu marido acha que eu sou uma analfabeta política. E o outro quer saber dos meus projetos, dos meus sonhos. Ele me enxerga, ele me vê. Divaldo, no final das suas palestras, ele sempre recebe perguntas, né? E uma moça mandou essa pergunta para ele: qual era a visão espírita? E ela dizia: já estou há 1 ano em um relacionamento extraconjugal. Qual é a visão espírita acerca disso? E ele começa dizendo: já tiveste 1 ano para te arrepender. Mas ainda assim, digamos, não é impossível que uma pessoa casada se apaixone por outra. Mas em primeiro lugar, não temos o direito de fazer terceira pessoa infeliz. Termina o teu relacionamento lá e aí sim, livre, poderás seguir em frente, se assim o quiseres. Casamento é investimento diário e atrofia é o processo natural quando você para de trabalhar um músculo, assim como se você parar de trabalhar em seu relacionamento. Encontre objetivos comuns, sonhos e visões para trabalhar. Casamento é uma experiência que necessita de investimento diário. Se não investir, só piora. Quando optamos pelo desamor ou pelo pseudo-amor, a vida certamente nos convidará a nos reeducarmos pela dor. Nós devemos ter objetivos em comum, atitudes que demonstrem a importância que o outro tem na nossa vida. Por que não? Quando nós vamos ao supermercado e achamos lá o chocolate que ele gosta de levar? Ou quando chegamos em casa fazer a comidinha que ela adora? Por que não parar e olhar e escutar o outro? Certa vez eu estava assistindo Ana Maria Braga, muitos anos atrás, e o assunto era casamentos longevos e felizes. E tinha um casal de idosos lá para dar a receita. Então o senhor diz assim: foi ela que me ensinou. Logo que casamos, na primeira discussão, no final da tarde, ela olhou para mim e disse: lembra aquele beijinho que eu te dei lá no início da manhã? Sim, por quê? Quero de volta. Como assim quer de volta? Não estás merecendo o beijo que eu te dei, eu quero de volta. E aí eles se beijavam e faziam as pazes. E ela complementou dizendo:
Nunca durma brigado com seu marido ou com a sua esposa. Nós podemos ter opiniões diferentes, mas isso não nos torna inimigos. A relação duradoura é aquela onde há esforço em valorizar o outro e em agradecer, onde as desavenças são superadas. Acomodar-se é matar a relação. De que valem os doces se forem mantidos fechados? A doçura da vida acontece na troca, no ouvido humilde do outro, no abraço sincero, na mente aberta. E um casamento sincero, como eu disse, é aquele onde nós somos nós mesmos, mas não somos rudes, né? Investir na relação é observar o outro. Só que às vezes nós somos rudes demais. E não percebemos, esse é o pior, né? E aqui eu trago um exemplo. Esse exemplo é do Rossandro também. Certa vez chegou uma paciente dele no consultório e disse assim, eu tô com ódio dele. Ódio de meu marido. Tu acredita que no sábado nós saímos do culto e em vez dele dobrar pro lado de cá, ele dobrou pro lado de casa. Fechei a cara. No meio do caminho ele percebeu e olhou para mim. O que houve? Tava tão bem. Nada. Não, fala alguma coisa. Nada. Mas o que? Fala. Que dia hoje? E ele olha para ela assim, sábado? E sábado é dia de quê? E ele já ficou pensando, esqueci o aniversário de casamento, aniversário de namoro, aniversário do primeiro de beijo. Não sei que dia é hoje. Sábado é dia de pizza. Mas por que tu não disseste antes? Eu vou fazer o retorno e vou... Agora não quero. E aí o que a gente... Nós espicaçamos o nosso relacionamento. Seria muito mais simples se ela dissesse para ele, amor, esqueceu, hoje é sábado, não tem nada pronto para comer em casa. Hoje é dia de comer pizza. Mas não é isso que a gente faz. É como aquela pessoa que anda no automático. A gente tem que sair do automático, porque senão perde a graça. Imagina aquela pessoa que viaja constantemente, chega no aeroporto, compra um bebelô e chega em casa, lembrei de ti. Seria muito mais interessante se ligasse de lá onde estivesse e dissesse assim, puxa, tá fazendo uma baita falta aqui. Suficiente para o outro ficar pensando na gente o dia inteiro. É conversar ao invés de ficar murmurando, né? E remoer é falta de esforço em amar o outro. E o ressentimento ele é tão nocivo quanto a discussão. Mas a gente só discute lá no quarto. Mas a energia circula a casa toda. E a gente não se dá conta disso. Mas o que é doçura? Doçura é quando eu chego em casa, dei banho nas crianças, eu ajudei a fazer o dever de casa e o marido está só lá na frente da TV. E aí, ao invés de eu ficar ali remoendo e fazendo um tratado interno, mas amanhã ele me paga. Quando chegar em casa, vou chegar com dor de cabeça, ele que se vira, não vou fazer nada. Mas não é isso. É olhar para o outro e dizer assim, amor, você está com algum problema hoje? Tô cansadão. Eu também. Quem sabe você vem me ajudar a terminar o jantar e aí a gente termina mais cedo, pode olhar uma TV junto. Né? É não espicaçar o nosso relacionamento. É saber conversar, é saber escutar o outro. Preciso construir minha carreira profissional, mas o amor ele não é egoísta. Todos nós temos o nosso sonho, né, de carreira, mas muitas vezes com a desculpa de colocarmos dinheiro dentro de casa, nos ausentamos das nossas responsabilidades. As ações devem ser conjuntas, o crescimento deve ser de ambos. E nós temos que ajudar e estimular o outro a brilhar e não querer destruir a sua luz. E aqui eu já falei da outra vez um pouco sobre os jogos psicológicos. O jogo psicológico, ele é a comunicação indireta e um relacionamento que não está bom. Só há jogo quando duas pessoas jogam e tem diversos personagens. Quando nós tivermos um pai ou uma mãe castrador ou superprotetor, nós seremos uma criança grandona casada, que está querendo aquela atenção que não teve na sua infância. E os personagens podem ser a mãezona, o paizão, o mimado, o sedutor, o provedor do lar, enfim. Então vamos lá ao nosso exemplo. Separados pelo casamento. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência.
Então, chegando em casa do intervalo do seminário, eu diria do curso de Enneagrama, que foi muito bom, vai ter de novo. Ele ficou em casa com as crianças. E aí ela chega e diz: oi, querido, tudo bem? O seminário tá ótimo, você devia estar lá. E aí ele, mudo, emburrado, pensa: ela passou a manhã inteira nesse seminário bobo e eu aqui com as crianças. Ele é a criança mimada e birrenta, como ela ousa deixar ele lá? E aí já almoçou, ela já perdeu toda a graça, né? Porque já percebeu. O que eu fiz para ele estar com essa cara? E ele assim, almoçar como sem pregar não veio? Ele é a criança mimada que não sabe fazer nada, nem pedir uma pizza, né, para o almoço. A esposa indo para a cozinha diz: ué, a Antônia não veio. Ai, por isso que ele está com essa cara. Agora que ela percebeu que a Antônia não veio, eu quero ver o que ela vai fazer. Eu e as crianças aqui, ela no seminário, que absurdo. Ele é a criança querendo a atenção da mãe. O jeito é sair para almoçar. Tem um restaurante, aquilo ótimo aqui perto. Nós vamos rapidinho e em menos de 1 hora. Vamos, querido? A atitude adulta dela, ela não entrou no jogo ainda, né? E o marido responde: não tô com fome. E pensa: ela quer resolver as coisas da maneira mais fácil. Eu não vou para ver se ela se toca, que tem família, né? Ele quer a escrava doméstica, como era a mãe. E a esposa, passando a mão na cabeça dele, diz: ah, vamos, querido, eu sei que você está com fome, você não vai deixar ir sozinho com as crianças, vai? E ela pensa: eu sei que se eu falar com jeitinho, ele vai ceder, né? A mãe super protetora, tratando a criança mimada e birrenta, ela entra no jogo. Não vou, vai você. E ele pensa: eu tô com uma baita de uma fome, mas eu não posso dar o braço a torcer, né? Ela vai ter que implorar, porque senão não tem graça. Ah, vamos, meu bem. Eu juro que da próxima vez eu só saio depois que a Antônia chegar. E aí ela lança aquele olhar sedutor para ele. A sedutora entra em ação. E ela diz: e logo mais à noite eu preparo um jantarzinho bem gostoso para nós dois. E depois, quem sabe, até poderemos comemorar. Claro que ele vai, né? Tá bom. Eu sabia que eu ia conseguir dobrá-la. E ainda eu ganhei uma comemoração especial à noite. Só que jogo é processo egóico e não relação de parceria entre pessoas adultas. E isso desgasta demais a relação, cansa demais. Precisamos falar sobre sexo no casamento? Com certeza. Faz parte do casamento. Sexo é a função biológica necessária à reprodução das espécies, mas o problema é quando nós partimos para o sexualismo, que é o culto ao sexo de maneira indevida, fazendo disso uma meta. É o rodízio, aquele que eu falei lá no início. Marlon Reikidal, que é psicólogo e também palestrante espírita, ele nos diz que, como espíritos imperfeitos que somos, muitas vezes nós seguimos por um caminho torto, mas nós temos que ter uma direção certa. Quando nós falamos em crença, em religião, geralmente a gente ouve que nós devemos sublimar a questão do sexo. E o que nos diz o conceito de sublimar? Exaltar ou enaltecer, fazer com que algo ou alguém se torne sublime, purificar, separar-se daquilo que é impuro, glorificar, passar para um maior grau de honra. Fica difícil pensar em sexo com essa definição, porque geralmente nós associamos sexo a algo baixo, sujo e feio. Mas aí o que a gente faz? Reza antes? Depois? Não. Kardec, na questão 913 do Livro dos Espíritos, nos diz que a origem de todo o mal está no egoísmo. Assim sendo, a origem dos nossos problemas sexuais também está no egoísmo. É quando nós estamos mais focados no nosso próprio prazer e a manifestação disso é a prostituição, onde eu uso o corpo do outro somente para obter prazer sem a menor consideração ou respeito pelo outro. A mentora Joana de Ângeles nos fala sobre os 3 graves problemas morais da sociedade atual,
que são a pornografia desenfreada, a pedofilia e a prostituição de menores. Emmanuel nos diz que a energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres à face das potencialidades criativas de que se reveste. Ele nos diz que a energia sexual é uma energia de comunhão e que o oposto disso é o egoísmo. Então, Marlon nos diz que sublimar não tem a ver com negar a nossa sexualidade, mas em vivê-la em comunhão com o outro. Sublimar está na intenção, na capacidade de incluir o outro. O grande objetivo de estarmos reencarnados é esse de desenvolver os valores humanos em um processo holocentrado, eu e os outros, em que jamais usaremos o outro ser humano como se fosse uma coisa apenas para obtermos prazer, mas faremos sempre aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. E André Luiz nos fala em Os Missionários que sexo traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração. É força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Mas aí, quando o casamento não está bom, quando nós vivemos, como eu disse, um relacionamento tóxico, nós ficamos nos perguntando: até quando eu devo continuar no casamento? E uma família saudável, nós iremos errar muito. Mas nós temos que aprender e reparar os nossos erros. Casamento não é mar de rosas. É onde nós somos convidados a resgatar, né, a amar o outro. Nós sabemos que não é fácil. Mas quando nós não estamos dispostos a desenvolver esse amor, muitas vezes nós nos questionamos e muitas vezes em razão dos nossos filhos. Será que eu devo manter? Será que não? Que sejamos felizes enquanto houver brilho nos olhos, enquanto houver prazer na convivência do outro e não for um suplício ter que voltar para casa, onde haja respeito, doçura, brilho nos olhos e amor no coração. Que tenhamos os mesmos objetivos, que sejamos cúmplices e companheiros. O que o Livro dos Espíritos nos diz sobre o divórcio? A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as naturais são imutáveis. Então significa que o casamento, dependendo de como ele for, né, não é, a gente pode se separar. Devemos permanecer em um relacionamento tóxico para cumprir com os nossos resgates? E aqui eu fui buscar uma imagem de um casamento daquele tempo que eu acredito fosse o casamento arranjado. Porque a gente não vê nenhum sorriso amarelo, né? Quando o padre dizia assim, até que a morte os separem, muitas pessoas iam para casa desejando que o outro morresse de uma vez. Que era para se livrar, né? E com isso acabavam desenvolvendo doenças e muitas pessoas desencarnando como suicidas indiretos. Não, eu tenho que carregar essa cruz para o resto da minha vida. É até que a morte os separe. Mas até que a morte os separe, se nós estamos dispostos a amar o outro, a entender o outro, a perdoar o outro e não fazer disso um suplício, porque aí nós vamos desenvolver doenças e a gente pode desencarnar como suicida indireto. E o nome disso se chama mal maior, que é quando a gente decide permanecer em um relacionamento, naquela relação morna, onde há mutismo, onde há indiferença. É o câncer da família. É melhor a solidão de nós mesmos do que o mal maior. Mas tem o mal menor,
que é quando eu ainda assim eu vivo um relacionamento tóxico, mas eu ainda consigo conversar com o outro. Então eu olho para o outro e digo, melhor a gente parar aqui. Na próxima a gente vem e tenta resgatar, para que não ocorra o mal maior. Mas o que é o ideal? O ideal é o bem maior, que é aquele relacionamento que não é tóxico, onde há doçura, onde há aprendizado, onde nós temos a decisão madura de estar em um relacionamento onde se cultiva as 5 joias do casamento, que é o amor incondicional, a renúncia, a compaixão, a mansidão e a humildade. Com isso, a nossa expiação se tornará um aprendizado, não são os pseudos sentimentos, né? Lembremos que o nosso maior direito é sermos felizes e que o nosso maior dever também é sermos felizes. No nosso estado evolutivo, nós iremos renunciar a um relacionamento ideal por um relacionamento saudável, onde há equilíbrio e valorização do outro. E quase para encerrar, eu vou ter que falar um pouquinho sobre poliamor, principalmente para quem tem filhos. Isso já é objeto de reality shows aqui e no Brasil, para que a gente tenha uma noção do que é isso e do quão tóxico é isso. Poliamor, poli, que significa muitos ou vários, é a prática, o desejo ou a aceitação de ter mais de um relacionamento íntimo simultaneamente com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Poliamor é frequentemente descrito como consensual, ético, responsável e não monogâmico. A ética, a honestidade e a transparência como um todo são amplamente considerados por seus defensores como crucial para definir a sua característica. E o Livro dos Espíritos nos diz: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida dos animais. E Kardec comenta: a abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia? Né? É mais conforme a lei na natureza. A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. É por isso que o poliamor não é para nós. E agora tem um videozinho para quase encerrar. Falta bem um pouquinho. Sobre amor, respeito e liberdade. Um texto que escrevi já faz algum tempo, mas que ainda tem mexido com as pessoas. Aquilo que existe em mim e faz parte de mim só pode ser transformado por mim. Aquilo que é do outro e faz parte do outro só pode ser transformado pelo outro. Isso significa que é uma crença absurda achar que você vai mudar uma outra pessoa. Seria um profundo desrespeito, inclusive para algumas pessoas dizerem: quando eu me casar com fulana, ela vai se tornar diferente. Posso falar ao outro como eu me sinto em relação ao que ele faz ou diz, ao que ela faz ou diz, mas não tenho o poder de controlar o que ele ou ela faz ou diz. Aquilo que o outro diz ou faz tem a ver com o universo de escolhas, as deliberações próprias de um outro ser humano. Nunca poderei decidir calar o que vem legitimamente do coração de uma outra pessoa.
Não posso afirmar que você fez algo que me feriu. Eu é que me feri com algo que você fez. A sensação de ofensa ou a sensação de ferimento interno psíquico é de quem sente. Sou dono das minhas emoções, sensações e sentimentos. Sou dono das minhas atitudes, pensamentos e palavras. Não é coerente dizer que fiz algo com alguém só porque alguém fez outra coisa comigo primeiro. Agindo assim, eu seria pura e simplesmente resposta e ego. É mais valioso optar por agir em vez de reagir. É mais sensato perceber que sou senhor das minhas próprias ações. E se faço ou fiz algo, eu sou o grande responsável por isso. Reconheço que as rédeas do meu destino estão aqui, nas minhas mãos. E eu me recuso a segurar as rédeas do destino de outra pessoa. Busco o amor em sua mais bela expressão e por isso abro mão de querer ter o controle sobre a vida do outro. Isso tem muito a ver com um pensamento da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Jung chega a questionar: será que você realmente sabe o que é o oposto do amor? O que é o contrário do amor? Muitos dirão, é o ódio. Muitos dirão, é a indiferença. Jung propõe uma resposta diferente. O oposto do amor, o contrário do amor, é o poder. Porque quando eu me apodero sobre o outro, quando eu domino o outro, eu tiro dele a possibilidade de ser quem ele é. E não há coisa pior para um ser humano do que deixar de ser quem é. Jung ainda completa dizendo que amor e poder são a sombra um do outro. E quanto mais vemos o poder sendo lançado sobre alguém, menos amor se tem por este alguém. E quanto mais se vê amor lançado sobre alguém, menos poder se tem sobre este alguém. Enfim, amor, respeito e liberdade precisam caminhar juntos. A bibliografia, os créditos são todos dele. E para terminar, para aqueles que ainda não casaram ou que pretendem se casar, recomendo que façam um checklist. Para aqueles que estão fugindo do casamento, que pensem que talvez tenhamos, talvez não, nós temos muitos resgates a serem feitos, por isso nós estamos aqui. E para aqueles que são casados, que não fiquem espicaçando o seu casamento, que conversem sempre, que não durmam brigados, porque nós estamos aqui em resgate e todo mundo quer voltar melhor do que aqui chegou. Uma boa semana para vocês, muito obrigada.